e também o Mário Vitor. Bom dia, Daphne, tudo bem? Daphne, hello. Oi. Estamos ao vivo. Opa, bom dia. Bom dia, Mário, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, tudo jóia? Bom dia nessa quarta-feira, vamos lá. Bom dia, a Regina mandando um abraço para a Eliana. Gente, a gente só falou de política hoje, do discurso do Lula, mas não podemos deixar de registrar, e o Mário, com certeza, é uma das primeiras pessoas a falar sobre isso. A moeda brasileira continua se apreciando, né? O dólar caindo radicalmente, está 5,29. O Galípolo está conseguindo o que ele estava querendo. E também outra coisa, a Bolsa está bombando, né? A Bolsa brasileira está... Quando o Galípolo assumiu, o dólar estava 5,50 e a Bolsa estava 120 mil. Agora a Bolsa está 146 mil pontos e o dólar está 5,29. Então, só queria deixar essa informação pairando no ar aí para vocês, embora não seja o tema mais importante do dia. Valeu, gente. Bom dia para vocês. Bom dia, Léo. Bom dia, Mário. Desculpa que estava distraidaça, tentando escutar, porque eu ouvi meu nome, não sabia o que era, fui tentar escutar o que estavam dizendo, não estava aqui na sala. Mas era só a Daiane falando que confundei meu nome com ela, mas tudo bem. Vamos lá. Ô, Mário, e aí? A escolha do Galípolo, o dólar melhorando, o que você acha para a gente passar para o nosso tema? Até, como é que a gente pode falar, não é? É uma notícia para nós sorrirmos, né? Ficarmos mais felizes. O Brasil esse ano tem a moeda entre os países que da mesma faixa, a moeda mais valorizada, né? Isso é muito importante. A gente está vendo nos índices de inflação que tendem a cair. Vamos ver, né? Estão caindo alguns, pelo menos alguns preços importantes estão caindo. Esperemos que os combustíveis continuem caindo, né? Mais concretamente para o consumidor, e alguns preços importantes, afinal, cedam, né? Isso tem a ver com a valorização do real diante do dólar, muito a ver. E agora, nós tivemos na semana passada os juros nos Estados Unidos caindo um pouco mais, aumentando ainda a vantagem do real diante do dólar. Então, são notícias muito boas e que indicam que pode ser que a inflação esteja ainda com condições de ser mais baixa um pouco ainda até o final do ano. Vamos ver como é que se vê a inflação agora. O índice vai ser divulgado nesta semana, o IPCA, se eu não me engano, e aí isso pode ser muito importante também. Nós estamos vendo uma correlação, existe uma correlação direta, Daphne, entre valorização do real e melhora da aprovação do governo. Agora, é uma correlação direta. Então, você nota que desde março, abril, né, a avaliação do governo finalmente começou a melhorar, a desaprovação caiu, a aprovação aumentou, e isso tem a ver também com os efeitos desses juros estratosféricos, né, realmente pornográficos, mas são eles que estão conseguindo segurar a inflação por conta da diminuição do preço das commodities. Fica mais barato comprar os produtos em dólar, né, do que antes, quando a moeda estava desvalorizada. O Léo falou aí que o dólar estava 5,50, mas o dólar chegou a 6,20. 6,20. E está em 5,28, 5,29. Quer dizer, caiu um real a valorização desde a crise cambial que nós tivemos no final do ano passado e que ameaçava puxar o Brasil para uma situação incontornável. Agora não, pouco se fala,
de uma situação que poderia ser descontrolada, né? Então, nós estamos numa situação melhor, bem melhor, e isso se reflete nos índices do presidente Lula. Eu acho que tem a ver com a inflação, com a carestia, que é o preço mais importante. As pessoas não se ligam tanto enquanto está o PIB, nem mesmo no quanto está o desemprego, porque isso não bate diretamente no bolso delas dessa maneira tão explícita como o preço do supermercado, dos produtos no supermercado, é sentido. Então, mas, claro, também afeta o PIB e isso é negativo. Mas eu digo de percepção da situação, e isso tem a ver com esses juros aí, essa queda, né, de alguns produtos fundamentais, como arroz, como café, como azeite, como ovos, não é? E esses produtos foram caindo e estavam ameaçando derrotar o presidente Lula nas eleições do ano que vem. É isso que eu quero dizer, né? Tem uma correlação entre inflação e aprovação, não é? A inflação derruba imediatamente a aprovação do governo. Já a deflação, a diminuição, a sensação de controle promove o governo e dá ou diminui a desaprovação. Na verdade, diminui a desaprovação. Diminui a desaprovação. Nem aumenta tanto a aprovação, mas diminui a desaprovação. E você tinha uma desaprovação em algumas áreas ali, na área de carestia, de 70%, agora ela está em 50%. Não é que também virou para aprovação, não. Diminuiu a desaprovação. Isso já faz, especialmente entre os menos de renda menor, isso já faz um alívio, que é o grande eleitorado do presidente Lula, faz esse eleitorado voltar a ficar com uma disposição positiva em relação ao governo. Então, o presidente Lula confirmou a nomeação do presidente do Banco Central e pelo que parece, segue apoiando ele diante dos resultados que essa política sacrificante acaba tendo do lado positivo, né? Não é porque vamos dourar a pílula de que ela não seja um sacrifício, uma pena, uma coisa complicada de suportar, complexa, e às vezes parece um remédio que também prejudica, mas tem um efeito colateral, né? É um remédio assim desses que derrubam um certo lado da vida e da economia e da condição de vida, né? Então, é esse aspecto que agora está ficando cada vez mais claro. É isso, exatamente. Tem um efeito colateral que a gente imagina, se não fosse desse jeito, estaria melhor, né? Mas a questão do dólar realmente é algo que pesa a favor. Obrigada, Maria Cristina. Não é meu aniversário, foi aniversário da Daiane ontem, e hoje é aniversário da nossa Hilde. Então, parabéns aqui a Hilde. Meu aniversário é em novembro. Guardem aí os parabéns para mim também. Ô, Mário Vitor, ontem, né, foi gostoso de ver, claro, o discurso do Lula, e quando a gente saiu aqui da transmissão, aconteceu o discurso do Trump. O Trump citou ali o Lula, teve uma química, né, e disse que vai ter enfim, que eles vão se encontrar, vão se falar, né, para desespero dos bolsonaristas. E eu acho que a pergunta que fica dá para a gente se empolgar com isso, além de, claro, ver os bolsonaristas esperneando, mas de forma concreta e real para o Brasil, o que isso significa? Dá para confiar no Trump? Dá para se aliar, né, ao Trump? Não sei se é o caso de ser aliado, né, mas dá para afinar a voz, porque ontem o Lula falou grosso, né? Falou grosso, deu martelada, deu picaretada na cabeça do Império, e sem dó, muito além do que qualquer analista previa. Certo? Então, vamos regular nossos telescópios em relação ao que é o governo. Né? Um coletivo comandado pelo presidente Lula resolveu fazer aquele discurso histórico
que foi um soco nas fuças do imperialismo no palco mundial, sem qualquer esperança e reagindo às sanções. Não foi isso, Daphne? Não pensou em outra coisa, não está pensando assim, vou aliviar. Não pensou, entendeu? Uma voadora no tórax dos Estados Unidos, dizendo que não tem conversa, deu uma aula de democracia, dizendo que, insinuando e acusando e denunciando Donald Trump de ser um autocrata em formação, que a democracia está ameaçada nos Estados Unidos. Aquilo ali foi uma devolução, Daphne, da interferência americana estadunidense no Brasil. Aí o Lula começou a falar com indiretas, dizendo o seguinte: olha, você não tem condição de falar nada sobre o meu país e de se imiscuir nos temas políticos e judiciais da nossa democracia, porque nós, olha só, quem é você para falar do Brasil? Foi sensacional o discurso do presidente Lula. E houve, é claro, então eu acho que isso abriu um espaço, de respeito, de atenção, de consideração para o discurso do Trump, que não nomeou o nome, perdoe a redundância, não disse o nome do presidente, mas falou do líder do Brasil. Né? Então, todo mundo sabia de quem estava falando, e não falou de muitos líderes, acho que não falou de nenhum outro líder do mundo no discurso dele, só o do Brasil. Então, foi também uma coisa registrada, um discurso contundente, como disse o New York Times, né? Uma coisa registrada com carinho e com uma atenção especial, como um exemplo de como os Estados têm que se comportar em relação às agressões inaceitáveis do Império norte-americano. Então, há várias considerações a fazer. A primeira delas é a seguinte: estamos tratando com um assassino. Precisa ficar bem claro isso. Nós não estamos tratando com um líder comum, nós estamos tratando com um líder de uma potência agressora, sanguinolenta, interferente nos assuntos dos diversos países, que quer reduzir de joelhos cada nação. Então, isso precisa ficar bem claro. Então, não é gente boa, não é gente que se respeite, não é gente com qual a gente possa negociar desarmado. É perigosíssima a negociação com uma pessoa como essa, não é? Que é o principal patrocinador de guerras, ao contrário do que ele falou, que ele é um pacificador, ele é o patrocinador do genocídio mais abjeto que existe no mundo, e talvez na história do mundo, que é a repetição do Holocausto, criada pelas vítimas do Holocausto contra os palestinos. Não é? Então, é esse tipo de pessoa muito perigosa, muito má, com péssimas intenções. Não é? Então, mas com qual será necessário, vai acontecer, talvez, de haver diálogo. Por que o Trump deu essa piscada para o Lula? O que você acha que ele ganha com isso? Você não poderia falar melhor isso. Deu essa piscada. E aí vamos ver, vamos tentar decompor o movimento. Lula sai da sala principal da Assembleia Geral da ONU e vai para os bastidores, onde lá está Donald Trump, que tinha assistido parte, pelo menos, do discurso do Lula na TV interna. E há um hiato de uns 4 ou 5 minutos entre um e outro, mais do que o necessário, porque o protocolo previa menos tempo. Assim. Então, houve ali uma interrupção para
a própria mesa ficava esperando ali que se liberassem o Trump para ele entrar no palco. E o Trump estava procurando o presidente Lula, entrou, parece, na sala que o presidente Lula estava, e se dirigiu a ele. Presidente Lula... era uma conversa, mas o presidente Lula não ficou... Foi rápido, né? Parece que o Trump disse que foram 39 segundos, parece repetindo aquele filme 39 Degraus, do Alfred Hitchcock. Enfim, aí o 39 segundos ele se lembra e ele começa a relatar. Primeiro que ele demorou um pouco para relatar na hora do discurso dele. Ele não falou imediatamente disso, mas aquilo, ele falou de uma série de assuntos, de repente, aquilo continuava na cabeça dele e ele resolveu falar daquele assunto. Ele não esqueceu a conversa, ele rememorou a conversa e quis... Foi insuportável para ele não falar daquele assunto no meio da fala dele, que era sobre outros temas. Ele tinha preparado o discurso, ele tinha na cabeça o que ele ia falar, mas ele resolveu falar daquilo que aconteceu lá dentro. E aí ele falou de uma maneira que é a seguinte: o que vem antes? Você que é da área mental do mundo, o que veio antes? Psi, né? Isso da área das emoções, enfim, da subjetividade. O que veio antes? Veio antes Biden. Então, ele estava criticando seriamente o Biden. E aí ele associa Biden com Lula. Isso já é uma informação interessante nessa sequência. Por que de Biden vai para Lula? Assim como que numa sequência lógica do discurso. Vai, a meu ver, né, psiquiatra pedestre que sou, vai porque ele associa Lula a Biden. E Biden é a nêmese dele. Biden representa tudo o que ele odeia nos Estados Unidos, tudo o que ele considera vítima de uma campanha de ataques, de desinformação, de desgaste. É isso. Então, ele se coloca como antagonista do Biden, né? Assim como funciona a extrema-direita, tem sempre que ter um inimigo ali. O inimigo é o Biden. Exato, na sua estratégia de provocação, de conflito permanente, tudo. Mas aí ele fala de uma maneira que é uma maneira que me parece desconcertada. É assim, um pouco como vejam só o que aconteceu. Aí ele fala uma coisa que aí nós nos abraçamos, né? Isso, um cara legal, gostei, precisa de química, rolou uma química. E teve uma química e nós nos abraçamos. Ele é um líder do Brasil, excelente, não sei o quê, nos abraçamos no caminho oposto da estratégia de confrontação. Depois ele volta e fala... Ele disse assim, eu estava aqui, encontrei o líder do Brasil ao entrar e nós nos abraçamos. Foram 20 segundos de conversas, mas concordamos em nos reunir na próxima semana. Ele parece um homem muito agradável. Eu gosto dele e ele gosta de mim. Gosto de fazer negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto, não gosto. Mas tive uma química excelente. Foi um bom sinal. Então, enfim, aconteceu isso. E quem você acha que tomou a iniciativa de abraçar? Você acha que o Donald Trump tomaria a iniciativa de abraçar? Eu tenho a impressão que é 99% de chance de ter sido Lula. E que isso gerou de todo esse desconcerto, esse desacerto do discurso, da linha do discurso do Trump. Agora, Lula, tome cuidado. Você está abraçando, você abraçou, eu não estou falando nada contra, mas toma cuidado, você abraçou o capeta. Então, você abraçou um assassino, um sujeito que mata jovens no Caribe, em barcos, sem aviso, e que lança mísseis contra jovens, não sei de que país são, talvez da Venezuela, e sem aviso, aos jovens desarmados. É esse tipo de gente de que não se pode esperar nada. Então, Lula, você entrou na ONU sem ilusões. A melhor postura do negociador talvez seja continuar dessa maneira, não que não haja os contatos, e vai haver, mas eu tenho a impressão que o governo brasileiro, mais uma vez corretamente, já assimilou
e já processou esse encontro de ontem de uma maneira muito cautelosa, muito positiva. Disse assim: nós não temos tempo, não vai ser pessoal, talvez uma teleconferência, sabe? É preciso gestos concretos. E saber o que os Estados Unidos podem efetivamente oferecer ao Brasil, se uma extinção das sanções e uma diminuição radical das tarifas, enfim, ver o que é possível. Veja que em outros países não está havendo negociação muito positiva, então não há que ter tanta expectativa em relação à negociação com esse tipo de gente, embora seja melhor negociar do que não negociar. Muito bom, Mário Vitor. Já vou me despedindo de você. Hoje a gente está com o Brian aqui meio corrido. Muito mas, bom. Olha, eu gostei desse comentário da Luciane, que ela diz: Dona Linda usa o filho médio para dar um passe na criatura. Eu adorei esse comentário. Exato. Imagina o que o Lula não está. Como é que o Lula não está falando a respeito desse encontro, com a verve e com o bom humor dele? É o tipo de coisa que ele está falando dos poderes que ele tem, exatamente nessa linha. Tem que deu uma quebrada no Trump. Ricardo Souza: se fosse um faroeste, Lula seria o cara que abre a portinha, entra no salão, vai para o bar, toma um gole, fala um desaforo por uma voz. E o Maquiavel Brazuca diz: Macron critica Trump e diz: o Lula é meu. Tinha também a história da química entre o Lula e o Macron, que foi meme aí durante muito tempo. Mas muito obrigada, Mário Vitor. Um grande beijo para você. A gente assiste. Para você também. Tenha um bom dia.